Olá, amigos. Estamos aqui mais uma vez e inaugurando aquela minha nova modalidade. Estou sempre pedindo agora antes, aqueles que ainda não assinaram, que assinem aí o canal e marquem aí, se gostarem, cliquem no joinha. E aqueles que não gostarem, evidentemente, faz parte, né? Hoje nós vamos abordar, né, um aspecto relativo aos comentários de um vídeo aqui do canal, eu vou botar aí na referência em cima, um vídeo do canal que tem tido um certo grau grande de visualizações para um canal pequeno como o nosso, de cerca de 1.300 inscritos. Esse vídeo já atingiu, está chegando a 17 mil visualizações, é o segundo vídeo mais visto do canal. E ele trata das relações de aliança militar entre Brasil e Estados Unidos, e eu foquei primordialmente na área naval. E em função de quase 200 comentários, e todos eles com uma mesma tônica, né, as pessoas querem que o Brasil, de uma certa forma, seja independente, né, nas suas Forças Armadas, ou seja, no desenvolvimento e no crescimento das suas Forças Armadas, independendo de recursos externos, de migalhas, como dizem, de outros países, e utilizando a sua própria ciência e tecnologia, né? Isso é o que todos, de uma certa forma, pretendem desejar, né? Querem, né? E manifestam isso nos comentários, né? Muitos se referindo aos Estados Unidos como nos dando migalhas, não dando importância realmente a um aliado que deveria ser importante, né? E exigindo que o Brasil desenvolva ele mesmo suas próprias potencialidades militares, né? Agora, isso tem alguns aspectos. Isso é claro que é isso que todos nós desejamos, né? Mas isso não é tão simples quanto parece, né? E com relação à aliança, né, as pessoas que falam que a gente fica pedindo migalhas dos Estados Unidos, eu acho justo que o Brasil se considere, né, que deveria ser um aliado mais bem tratado. Mas os Estados Unidos, como eu disse naquele vídeo, nunca nos olharam dessa forma, né? E talvez agora comecem a precisar olhar. Porque veja bem, essa semana, nesses últimos dias, bombardeiros soviéticos aportando na Venezuela, navios de guerra iranianos, ou seja, a Venezuela está fazendo um movimento, né, de mostrar, entende, ao americano e seus aliados que ela tem um suporte russo. Então, talvez agora, com esse... Aliás, o americano sempre faz isso, né? Ele percebe tarde, né, as necessidades, e quando ele age já é tarde, né? Então, eu espero que ele perceba o que está acontecendo, né, e mude um pouco a sua visão em relação ao hemisfério, né? Porque se não prestar atenção, vai perder a hegemonia aqui, não só para a União Soviética, para a Rússia, a velha maneira de chamar a Rússia de União Soviética, como também para a China, que está mostrando também alguns interesses na região, né? Então, vamos lá, vamos abordar esses comentários que são recorrentes, que dizem que a gente precisa depender de nós mesmos para termos uma marinha. Eu estou falando sempre em termos de marinha, mas isso se aplica às outras Forças Armadas, né? Muito bem, existem algumas coisas que precisam ser tratadas concomitante e simultaneamente, né? A primeira delas é uma política nacional de defesa, né, que seja um plano de Estado debatido com a sociedade. Nós, de certa forma, já temos isso. Já observei isso em outros vídeos, né? Um dos paradoxos é que o governo Lula é que fez isso, né? E realmente a nossa estratégia de defesa é um plano de Estado, né, elaborado na época pelo Mangabeira Húngara. Ele precisa ser implementado. E como ele precisa ser implementado também? No meio da sociedade civil. Porque é preciso que a sociedade civil entenda, né, que defesa é um assunto, é um tema de todos, não é um tema só dos militares, né? A defesa é um tema nacional, né? E um país continental como o nosso, de tantas riquezas e tanta coisa a proteger,
precisa tratar a defesa como um tema de toda a sociedade. Né? Enquanto a gente ficar cotejando despesas, né? Não fala nem em investimento, falam em despesas, despesas de defesa com defesas de necessidades sociais, a gente não vai para frente. São coisas distintas e não podem ser comparadas, as duas são necessárias. Então você não pode vir com o argumento, não podemos lançar, hoje inclusive é o lançamento do submarino Maitá, o primeiro submarino convencional do acordo com os franceses. Né? Então você não pode vir com aquele argumento, não devíamos estar investindo tantos bilhões num submarino, e sim nas nossas crianças, na nossa saúde, na nossa segurança. Sim, temos que investir nesses 3 itens e pesadamente, mas não tirando da defesa. É preciso harmonizar essas coisas. Defesa não é para ser cotejada com despesas sociais. Né? Então, esse orçamento militar, com essa política nacional de defesa, sem contingenciamentos, precisa ser discutida, precisa estar no seio da população. Quer dizer, você precisa incentivar o surgimento de pessoas no meio civil, especialistas em defesa. Todos os países, né, que são proeminentes, que são de ponta na área de defesa, possuem especialistas civis em defesa. Não é um assunto exclusivamente militar. Sem falar nos Estados Unidos, que de uma certa forma todo mundo é militar, todo mundo participou de uma guerra e todo mundo tem experiência militar. Né? Então é preciso você formar esses profissionais de defesa. E para isso, como você faz? A Marinha, as Forças Armadas, todas em geral, elas precisam incentivar no meio civil o estudo da defesa para aqueles que se interessem. Para médio e longo prazo, nós formarmos esses profissionais. Não é? Então, é preciso um incentivo para o surgimento de profissionais no setor de defesa no meio civil. Né? Uma outra coisa que está também aliada, um dos outros itens, um quarto item desse, é o investimento, né, em ciência e tecnologia. Se você não investir em ciência e tecnologia, você não desenvolve um programa militar. Não é? Veja bem, recentemente nós fizemos uma compra de oportunidade boa, por sinal, que foi o Ocean. Né? E sobre isso a gente vai falar daqui a pouco mais tarde. Nós compramos o Ocean, custou 80 milhões de libras. Né? É um navio em boas condições, um navio que sofreu recentemente um overall pelos ingleses de 65 milhões de libras, então foi muito bem comprado. Agora, 80 milhões de libras não dá nem para coçar no desenvolvimento, por exemplo, de um programa de fragatas, onde o gasto maior é no desenvolvimento, é na pesquisa, é no desenvolvimento do projeto. Né? Então é preciso que a gente tenha pesquisa e desenvolvimento. Né? Os institutos de pesquisas têm que estar afinados, né, diretamente com a indústria para propiciar o repasse dessas descobertas, vamos dizer assim, desses avanços tecnológicos, né, para a indústria. É preciso haver um conjunto harmônico entre a indústria e os institutos de pesquisa. E o setor industrial orientado para a defesa, que de certa forma a gente já teve em situação melhor, hoje está um pouco mais, um pouco menos evidência do que há alguns anos atrás, quando a gente forneceu armas para o Oriente Médio, mas ainda temos uma indústria de defesa que, incentivada, poderá se tornar novamente de peso. Né? Então, alguns desses itens, como por exemplo o item 1, que é o estabelecimento de uma política de defesa, e esse item 6, né, de um setor industrial de defesa, a gente já tem parcialmente. Mas a gente precisa incentivar esses outros 5 itens. Né? Aliás, esses itens estão relacionados num comentário destacado naquele vídeo que eu mostrei. Né? Bom, então, veja bem, tudo isso que os comentaristas desse vídeo colocam é fato, é verdade, seria ideal, mas é preciso que se criem condições para isso. Não é da noite para o dia que você cria, entende, um programa de defesa com recursos financeiros, científicos e tecnológicos originais, autóctones do Brasil. Né? Então, é preciso isso seja tocado. Né? Voltando a falar, por exemplo, nós falamos agora há pouco sobre a compra do Ocean. Né? Então eu vou tocar num aspecto porque, para mim, a Marinha que o Brasil precisa não inclui porta-aviões. Né? Porta-aviões é uma arma de expansão de poder. Né? Nações que têm interesses em locais longínquos da sua área continental precisam de porta-aviões para levar esse poder até lá. Né? Não é o caso do Brasil.
Nós não precisamos de porta-aviões para defender a nossa costa, né? Sim, precisamos de navios multipropósitos como o Ocean, né? Que levam tropas, levam veículos anfíbios e levam helicópteros. Sim, esse tipo multipropósito, sim, mas porta-aviões nós não precisamos, né? E nós investimos muito, né, durante algum tempo em porta-aviões, inclusive no fracassada compra do São Paulo, que foi um navio muito pouco utilizado. Nos 12 anos que ele permaneceu na Marinha, muita pouca coisa ele pôde realizar, porque vivia sempre com problemas nas suas máquinas, né? Então, essa foi uma compra errada, né? O Minas Gerais, que foi um navio que veio aqui na década de 60, já deu ao Brasil um pouco mais de resultado. Mas dentro de um tipo de ação aeronaval que eu acho, né, que o Brasil não precisa, né? Teria sido muito melhor se nós tivéssemos investido nesses multipropósitos, né? E parece agora a Marinha até forçada por não ter a opção, porque porta-aviões não é um navio que esteja disponível a toda hora, mesmo no mercado de oportunidade. Então ela foi forçada a suprir as suas necessidades aeronavais com esse Ocean, que foi uma boa compra. Mas eu acho que deveria ser esse tipo de navio capitânia da nossa esquadra, né? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar em relação àqueles comentários, que dos quase 200 comentários, a grande maioria pleiteia em que o Brasil desenvolva suas próprias forças navais, militares, de terra e de ar, com recursos próprios, né? Mas para isso é preciso se planejar, é preciso cumprir aqueles 6 itens que eu mencionei, sem o qual você não chega lá, tá? Então era isso que eu queria comentar sobre esse vídeo. Se vocês não viram, assistam aquele vídeo, né, que fala sobre a aliança Brasil-Estados Unidos, de como os Estados Unidos sempre nos deixou no segundo plano e que talvez agora sejam alertados pela presença russa e, quiçá, chinesa no nosso litoral, né? Um grande abraço, não esqueçam de marcar aí para receber as atualizações, e quem não assinou o canal, por favor, nós estamos precisando muito de você. Muito obrigado e até a próxima.